Tudo bem? Eu tô bem, e você? Qual que é o seu nome? Viviane Cruz com K. Viviane, me recomenda um livro e justifique. Vou recomendar o meu livro, que é Rebelião, Retribuição, Rebelião e Redenção do Ego. Agora você repete. Não. Retribuição, Rebelião e Redenção do Ego. Olha, parece complexo esse livro. É. Embora as pessoas acreditem que o ego é nosso inimigo, a gente tem que fazer, se você não pode com o seu inimigo, una-se a ele. Então você precisa curar ele, equilibrar, para você poder fluir no mundo. Senão, se você aprisionar o teu ego, você fica estagnado na vida, não tem como. É um livro espiritualista, é um livro de psicologia, o que seria? Ele tem viés de psicanálise, também espírita, e eu conto um pouco da minha história, como que eu passei por esse processo de cura e equilíbrio do meu ego para poder voltar ao mundo. Sabe que eu acho que não dá para anular o ego, senão a gente vai ficar anulado. Fica, isso. Por 7 anos, eu me tranquei numa caverna e eu aprisionei o meu ego, acreditando nisso, né? Eu avancei um pouco, mas na hora que eu vi, eu estava estagnada. E aí eu vi que eu precisava do meu ego para poder voltar ao mundo. Então teve todo um trabalho de análise espiritual, de muita garra, determinação para poder retornar ao mundo. Esse livro, para quem está começando a ler, dá para entender? Dá, porque eu conto ali a minha história, o meu dia a dia, na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Então, e aí eu vou colocando esse viés psicanalítico, espiritualista, psicológico também, neurociência. Então dá para entender bem legal. Parabéns, obrigado, viu? Obrigada. Tudo bom. Qual que é o seu nome? Rosimeire Silvano. O que você vai me recomendar um livro? Eu gostaria. Me recomenda e justifica. Com certeza. Olha, o livro é do escritor e jornalista Carlos Borges, Observando Estrelas, convivendo com os grandes nomes da arte e cultura do Brasil. Ele mostra a convivência, ele fala sobre a convivência que ele teve com os maiores nomes da música popular brasileira, Caetano Veloso, a Elis Regina, Cazuza, porque ele é produtor cultural, ele observa o brilho que o artista tem nos bastidores, porque ele teve esse contato com os famosos, mas atrás do palco, né? E ele acompanhou, alguns ele chegou a ter amizade e ter contato mais assim contínuo, né? E é um livro que eu recomendo de verdade para todas as idades, para todas as pessoas, para mim. É o livro dos livros. E a Nereide Santa Rosa, ela é a maior escritora do Brasil, ela ganhou mais de 80 prêmios Jabuti e ela é agora diretora da Underline Publishing e ela está editando e publicando, agora vai ser na versão espanhol também. Então eu queria agradecer a oportunidade, viu? Deixa eu perguntar, esse livro, Observando Estrelas, esse livro não é de fofoquinha? O que o músico faz? Isso, é por isso mesmo, olha, você falou tudo, é por isso mesmo que eu queria indicar e recomendar, porque ele é um documentário. Como ele é jornalista, ele é mais jornalista, ele diz que ele é mais jornalista do que escritor. Todos os fatos que estão aqui são reais e é de uma maneira assim, escrita maravilhosamente bem, sabe? Não é aquelas fofoquinhas, não tem nada a ver com isso? Nada, mas assim, é completamente a arte de escrever realmente a realidade de uma forma linda e brilhante como todas essas estrelas. Maravilha, parabéns, obrigado, viu? Tudo bem? Tudo bem? Qual que é o seu nome? Violet Safar. Violet Safar? Isso, eu sou streamer e criadora de conteúdo. Que maravilha. Agora vem o desafio. Me recomenda o livro e justifique. Eu comprei um livro agora de pouco, chamado de Abismo, da Bibi. Aproveita que, ela tá maravilhoso. Eu fiquei muito curiosa por causa daquele stand ali. E eu tô muito curiosa porque eu amo fantasia. Ah, então você ainda não leu. Não, eu estou muito curiosa para ler. Porque, nossa, promete muito.
Mas você já ouviu falar bem dele, pelo menos? Ou foi agora que você conheceu? Não, eu já tava ouvindo bastante antes de vir pra Bienal. Você tem canal no YouTube? Não, eu tenho na Twitch. Violet_Sapphire. Obrigado. Letícia, me recomenda um livro e justifique. Tá, os dois morrem no final. Porque é simplesmente maravilhoso. O livro, ele já fala o final, que os dois morrem. Mas a narrativa te faz acreditar que eles vão sobreviver. E eles vivem um romance lindo e é maravilhoso. Eu chorei e é incrível. Recomendo. Ou seja, a hora que você falou os dois morrem no final, achei que você estava dando spoiler do livro, estragando. Não, é o nome do livro mesmo, entendeu? Mas, no caso, é um spoiler, né? Porque o livro, ele já diz, os dois realmente morrem. É romance. Romance, muito bom. Com tragédia, pelo jeito. Com tragédia. É um livro fácil para quem está começando? Fácil pra quem tá começando. O tipo de leitura não é difícil. O livro é grande, mas não é uma leitura cansativa. É um livro que prende ou tem que insistir um pouquinho? Não, é um livro que prende. Me prendeu, pelo menos, bastante. Bastante mesmo. Super recomendo. Obrigado. Bruno, me recomenda um livro e justifique. Bom, o meu professor de história me recomendou um livro que eu acabei de comprar ele e ele ficou muito bem falado, que é Objetivo Caçar o Lobo. Que é um livro que ele retrata sobre o Holocausto e sobre os problemas que... Os problemas não, né? Tipo, os atentados que os moradores da época lá fizeram para conseguir tirar o Hitler lá do comando e tal. Eu achei muito interessante a história do livro e tal, porque é um negócio que realmente aconteceu e ficou muito interessante, ficou muito bem explicado. Vai me ajudar muito nas minhas provas, que agora eu vou ter sobre esse conteúdo. Então é um livro de história. Exatamente. Foi o seu professor de história, né? Isso. Muito interessante o livro. Legal, obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Giovana, me recomenda o livro e justifique. Olha, eu vou recomendar uma trilogia, que agora tem um quarto livro também, né? Que é Jogos Vorazes. Eu adoro. Pra mim, simplesmente é um livro perfeito. Pra mim, a Suzane, ela conseguiu desenvolver muito bem a história da Katniss, do Pita e de todos os personagens. E eu simplesmente acho... simplesmente acho que é uma história que é muito... não sei explicar a palavra, mas é uma história muito boa pra ler se você gosta de ficção, distopia. E é isso. É um livro que prende? Prende bastante. Eu acho que, no começo nem tanto, mas eu acho que todo livro é assim. Mas conforme a história vai fluindo, você vai ficando preso e querendo cada vez mais. Para quem está começando a ler, consegue ou é difícil, é complexo? Eu acho que consegue, sim. É bem tranquilo. Você leu todos? Li os dois primeiros. Eu comprei agora o A Esperança, que é o terceiro, e tem mais um, né, que a Suzane lançou recentemente, que teve um filme nos cinemas, mas Tá valendo a pena. Tá valendo a pena. Felipe, me recomenda um livro e justifique. Eu acho que Torturado, porque... Torturado, do Itamar Vieira Júnior. Muito bom, por conta que é um livro brasileiro, ele ganhou o prêmio Jabuti, tá caindo bastante vestibular, mas é tipo assim, são duas irmãs, e aí uma delas tem um acidente quando crianças e uma perde a língua. Então uma que perdeu a língua começa a depender dela pra tudo nessa vida. Só que nisso acontecem inúmeras coisas, por exemplo, essa irmã que perdeu a língua um pouco antes, ela teve um suposto caso com o primo delas. E aí depois de um tempo, essa outra irmã que não perdeu a língua começa a ter um caso com o primo dela, casa e chega a fugir. E aí nesse livro retrata muito a situação do espiritismo, porque o pai dela era espírita, e a seca no Nordeste. Então, por exemplo, eles têm que se virar, porque enquanto uma das irmãs é muito acomodada e prefere ficar no lugar dela, a outra gosta de explorar, tanto que a outra até vira professora. Eu acho que é um melhor exemplo. Para quem está começando a ler, está querendo pegar gosto, esse livro é recomendado ou é um pouco complexo? Deixa para depois. Não, é um livro fácil a leitura, mas o começo é um pouco maçante, mas depois você consegue engatar. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem. Qual o seu nome? Marília Dan. Marília Dan? Me recomenda um livro e justifique. As Vozes na Minha Cabeça, Minha Adolescência com Transtorno Psicótico, de minha autoria. Esse é um título só? Sim, é o título e o subtítulo. Entendi. É um livro que eu falo sobre a minha história com transtorno bipolar. É uma história real. E o meu sonho é que o meu livro vire um filme. Entendi, mas me conta, por que você está recomendando? É bom? É bom. A gente tem que recomendar aquilo que a gente se identifica. Como é uma história real e fala sobre a minha vida, eu recomendo esse livro fortemente. Uma pessoa que vai ler, o que vai encontrar no seu livro? Muita esperança.
A pessoa vai ler o livro e ela não precisa ter transtorno bipolar, mas ela vai ver que a vida é cheia de problemas, mas a gente pode vencer eles através do bom humor, através do positivismo e também de pessoas que nos cercam, amigos, familiares que trazem alegria pra gente. Pena que você não tem o tio, a capa aí para mostrar, né? Ele tá lá no stand. Tá bom, a gente passa aqui. Obrigado. Nada. Tudo bem? Tudo. Tudo bem. Tudo. Qual o seu nome? Marjorie. Qual o seu nome? Flávia. Vocês são irmãs? Não, a gente se conheceu hoje. Nossa, coincidência. E se parecem, viu? Me recomenda um livro e justifique. Eu te recomendo o livro Dias Melhores para Sempre. É um livro que mostra as superações da vida, porque o menino ele era perfeito, ele era um menino rico, fazia medicina, e de um dia para noite ele foi viajar para o Havaí, um tubarão mordeu a perna dele, ele ficou sem perna e com uma retalhada. E aí, tipo assim, ele conhece uma menina que foi pro aeroporto, uma menina que era invisível na faculdade, ela foi pro aeroporto receber ele, e desde então eles fizeram uma amizade incrível, e até que eles eram muito amigos, e ele mais 2 amigos dele, até que um dia eles estavam andando de carro e sofreram um acidente. A menina, ela teve uma falha cerebral, ela não conseguia se lembrar do rosto das pessoas, e eles se casaram, viraram amores da vida. Bom, aí quem que vai ler? Você contou o livro todo? Mas esse livro é incrível, eu recomendo. É um romance. É um romance, é incrível. Um romance com superação. Aham, exatamente. Faz pouco tempo que você leu. Vai. E para quem está começando a ler, sabe o novo leitor? Consegue ler? É uma leitura difícil? Tem palavras? Como é que é esse livro? É um livro muito, muito tranquilo para ler, tanto para iniciante quanto para pessoas que já lê há bastante tempo. É uma leitura gostosa, que nem as pessoas dizem, é muito legal. Obrigado. Tudo bem? Oi, tudo bom? Qual que é seu nome? Meu nome é Thaís. Thaís, me recomenda um livro e justifique. Bom, eu vou recomendar esse livro aqui, que ele chama Juliana. É um romance que eu mesma escrevi, eu sou autora independente, e conta a história de uma garota que ela estava num relacionamento abusivo e um dia ela pede um teste de gravidez para entregar na casa dela e o motoboy que vai fazer a entrega, ele vê que a Juliana tá meio nervosa, né? E aí ela fala para ele que queria sair daquela situação, mas não tem para onde ir, e ela pergunta para ele se ela pode morar na casa dele. E aí a Juliana vai morar com o motoboy, os dois engatam no relacionamento. Tiradinha, Juliana? Sim, mas ela estava desesperada. E aí, para ela sair daquela situação, ela pergunta se ela pode morar na casa dele, né? Vai, engata no relacionamento. Sim, e aí quando ela tá vivendo a vida dela, o ex ressurge achando que vai conseguir reconquistar a Juliana. Que na cabeça dele ele pensa que a Juliana foi seduzida pelo motoboy, ele não acha que ela, ele era o problema da vida dela, né? E aí, é um romance. É um romance, sim, é um romance para jovens. E aí, né, tem um final assim emocionante, pode fazer, né, a pessoa ficar ali um pouco revoltada com a autora. Mas é isso, aí a minha justificativa é para pessoas assim saberem identificar relacionamentos abusivos, né, e sair deles, porque normalmente não é fácil para a pessoa que está ali ela saber, né, sair da situação, conseguir ajuda. É para isso também, né? Às vezes a gente vê no personagem uma coisa que a gente está passando, né? Sim, e aí tem uma mensagem por trás também. Muito bom, Thaís. Parabéns, viu? Obrigado. Qual é o seu nome? Eu sou a Bianca, sou professora da Rede Estadual de São Paulo. Me recomenda 3 livros e justifique. É a trilogia Entre Mundos, da Lavínia Rocha. Ela também é professora no estado de Minas Gerais. E é uma literatura de infanto-juvenil, voltado mais para o público infantil, só que tem fatos históricos, ela aborda uma distopia e é, sim, sensacional. Então, ela criou voltado para o público infantil, só que é interessante também para adulto, principalmente porque é uma autora brasileira e a gente tem que estar aí também para poder incentivar os nossos autores brasileiros. É sobre drama adolescente, o que seria? É uma distopia. Na verdade, o Brasil está dividido entre duas regiões e aí uma região não pode acessar a outra e eu também não quero dar muito spoiler. Sim. Aí eu fiquei muito feliz, consegui adquiri-los. Já leu e tá. Não? Ainda não, mas eu sigo a Lavínia e já sei de todo o contexto, né, por segui-la. E aí eu consegui também o livro autografado. Entre Segredos, é isso? Não. É uma trilogia. Entre Mundos. É Entre Mundos primeiro.
Aí tem Entre Segredos e Entre Razões. Obrigado. Obrigada. Tudo bem, e você? Eu também. Qual o seu nome? Eu me chamo Letícia. Letícia, me recomenda um livro e justifique. Olha, é um livro que faz um tempinho que eu li, que é muito bom. Se chama O Homem Mais Inteligente da História. E é basicamente um profissional nessa área de psiquiatria, psicologia, muito conhecido no livro, chamado Marco Polo. E aí ele é desafiado por um amigo a estudar a inteligência de Jesus Cristo. Então vai juntar ele com mais um amigo ateu e mais 2 religiosos, que conhecem bastante essa área de psiquiatria, psicologia. E aí eles tentam estudar por trás da mente de Jesus. Então, eles julgam o comportamento de Jesus e eles se surpreendem muito, porque tem muitas situações que, sei lá, ele deveria ser super impulsivo e ele foi super racional, ele foi super controlado. E o Augusto Cury foca muito nesse livro essa questão da gente dominar os nossos pensamentos, dominar os nossos comportamentos. E ele explica bastante em relação a isso. Mas ele é um viés cristão ou não? Assim, é que eu sou cristã, por isso que eu gostei bastante, mas quem não é também vai gostar, porque ele fala bastante dessa questão de psiquiatria, psicologia e essa questão da mente no geral. Qual o seu nome? Dominique. Dominique, que já viu essa música? É tão linda, né? É. Me recomenda um livro e justifique. Olha, tem um que é mangá, que é Hunter x Hunter. É muito bom, é uma história muito boa. Tem 5 protagonistas, entre aspas, e um deles tenta achar o pai. E nisso ele consegue, é uma história muito boa. E o outro é Eu Antes de Você. É muito bom porque mostra um romance assim, de um cara tetraplégico, que ele não acredita mais na vida, né? Só que... Sem muito spoiler. Sem muito spoiler, só que ele encontra uma pessoa assim, maravilhosamente. E é muito bom, eu recomendo bastante. Dos dois, qual você prefere? Eu Antes de Você. É um romance. Uhum, muito bom. E é de fácil leitura. Assim, para quem está começando, tá entrando no mundo dos livros agora. Pra quem tá entrando nos mundos dos livros, eu recomendo Hunter x Hunter, que é um mangá. É estilo... Vou mostrar aqui. É estilo Turma da Mônica, sabe? Um quadrinho. E Eu Antes de Você é um livro mais grosso, que tem mais páginas. Então dificulta um pouquinho a leitura quem não tem muita concentração. Se é grosso para o novo leitor, pode assustar um pouquinho. Sim, pode. Obrigado, viu? Cláudio, me recomenda um livro e justifique. Eu vou recomendar O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Não sei se você conhece esse autor. Fala muito sobre presença, sobre o momento presente. Acho que a gente está vivendo uma era que deixa a gente muito ansioso, pensando muito no futuro. E ele mistura, acho que várias técnicas de contemplação, para a gente olhar mais para a natureza, olhar mais para os seres humanos, para as pessoas, sem o julgamento. E a gente acaba ficando mais nesse lugar aqui, sentindo, acho que a nossa presença, que é o agora, e é o que a gente consegue levar dessa vida, né? Trazer a nossa atenção para o presente e não ficar pensando em si, vamos dizer assim. Exatamente, é isso aí. É um livro de autoajuda. É um livro, pode ser considerado de autoajuda, e eu acredito que ele pode ajudar também muita gente que está naquele momento tentando entender um pouco esse mundo, mercado, que está muito acelerado, para a gente colocar os pés no chão. É a ansiedade, né? O ansioso e tudo acelerado. Muito acelerado. Acho que o ritmo que a gente está levando, a gente acaba deixando algumas coisas importantes de lado. Eu acho que essas coisas que são importantes, a gente vê no agora. A gente vê nas nossas emoções, nas nossas sensações, na nossa conexão com as pessoas. E para quem está começando a ler, é leitor novato, é um livro difícil, é um livro fácil de ler? É um livro um pouco mais complicado. Até porque a linguagem, apesar de ele ser muito simples, eu acho que o entendimento desse conceito ele não é tão simples. Bom, obrigado. Qual que é o seu nome? Larissa. Me recomenda um livro e justifique. Então, recentemente eu li Delilah Green, Não Está Nem Aí. E sinceramente ele é muito bom porque, além de falar sobre o mundo sáfico, a importância da família e tal, retrata bastante em questão de problemas familiares e que tá tudo bem, que a família não é perfeita. Qual que é o título mesmo? Eu me perdi. Delilah Green, Não Está Nem Aí. É uma não ficção? É um romance sáfico e traz bastante sobre isso, principalmente problemas com a família. Você conseguiu transferir coisas do livro para você? Você se sentiu representado, alguma coisa assim? Não? Sim, sem sombra de dúvida.
Ele tanto que me ajudou bastante com alguns problemas familiares para entender que eu não preciso ficar na neura só porque é a família do mesmo sangue. Pelo contrário, a família eu acredito que é quem a gente escolhe para estar do nosso lado. Para quem quer um novo leitor, consegue ler esse livro? É um livro difícil? É um livro bem curto, você começa a ler, nem percebe que está passando o tempo. Ele é bem gostosinho. Obrigado. Qual o seu nome? Heloísa. Heloísa, me recomenda um livro e justifique. Um livro melhor do que nos filmes da Ellen Pointer. Eu achei assim, eu não esperava muita coisa, né? Mas quando eu li, eu achei muito interessante. É uma comédia romântica muito boa e a história te prende de uma forma assim que você se apaixona pelo casal. E eu achei que assim, todas as pessoas que amam romance deveriam ler. Para quem está começando a ler, é um livro que dá para ler? É fácil, é difícil? É muito fácil, na minha opinião. Eu não leio há muitos anos, então para mim foi uma leitura muito de boa, muito assim, você consegue ler rápido, não é muito difícil. O livro também não é muito grande, então é de boa. Dá para contar um pouquinho sem entregar muito? Conta a história de uma garota e ela tem o vizinho. E esse vizinho é um cara muito bonito, que é o Bennett, e ela nunca foi muito assim de se relacionar com outros garotos, e ela sempre sonhou em ter um romance de filme. Como a mãe dela escrevia roteiros de filme. Aí ela sempre quis ter um romance assim. E ela nunca esperava que logo o vizinho dela seria esse parceiro. E aí, ao longo da história, ela acaba se apaixonando por outra pessoa, e aí os dois acabam tendo um fake dating, acho que é assim que fala, e aí ela acaba se apaixonando por ele também. Eita, entendi. Tem um dilema aí. Aí você fica meio assim, decide aí, mas é muito bom. Obrigado, viu? Tudo bem? Tudo bem, prazer. Qual o seu nome? Gabriela. Gabriela, me recomenda um livro e justifique. Minha recomendação hoje é Quem é Você, Alaska, o primeiro livro do John Green, que foi um sucesso para ele, foi um sucesso no New York Times. E é um livro muito bonito porque fala sobre a vida, fala como a gente tem que aproveitar, como a gente tem que ser jovem. É um livro emotivo, um livro que se passa contra o tempo. É muito bonito, fala muito sobre se autoconhecer, amar e como uma perca pode ser muito drástica na vida, sabe? É muito bom. É uma não ficção? O que seria? Então, o John Green fala que é uma não ficção, mas ele também conta que foi inspirado de quando ele era adolescente e ele foi para um acampamento da juventude dele e aí ele conta um pouco que também se apaixonou por uma menina, mas é um romance literário. Para quem está começando a ler, é fácil, é difícil? Bem fácil. É uma leitura bem fácil. John Green, todas as leituras são bem fáceis, mas essa em específico é bem fácil. Eu li em 2 dias e é maravilhoso. É grande esse livro? Acho que são 400 páginas. Não é tão grande, mas... Mas para 2 dias para 2 dias é. Mas é maravilhoso. Eu super indico esse. Bom, pelo jeito é aquele livro que começa a ler e não consegue parar, né? Jamais. Nossa, imparável, maravilhoso, maravilhoso. Ele vai para o Alasca, ele conta alguma coisa de lá ou não? Não, Alaska é o nome da menina que ele se apaixona. E aí, Quem é Você, Alaska é realmente da descoberta de quem realmente ela é. E aí ela descobre, e é bem triste, mas é lindo, é lindo. Legal, obrigado. Imagina, eu que agradeço, prazer. Pedro, me recomenda um livro e justifique. Então, atualmente eu estou lendo A Última Mensagem de Hiroshima e Nagasaki. Bom, é um livro não tão longo, é um livro curto, mas muito bom, porque explica a história de como funcionou toda a bomba e tal. Eu gostei muito, ainda não terminei o livro, mas até onde eu estou lendo, é um livro muito bom que deveriam dar nas escolas para o pessoal entender mais um pouquinho sobre história. É um livro histórico. Sim, livro histórico bem bom, muito bom, né? Que os professores de história poderiam exibir nas aulas. Legal, obrigado. Arthur, me recomenda um livro e justifique. Mais uma saga que eu gostei bastante foi Magnus Chase, do Rick Riordan, muita gente já leu, provavelmente. É uma saga que é leve, divertido, você fica ligado aos personagens, pelo menos eu gostei muito dos personagens, da história, que tipo, você pensa em mitologia nórdica,
pode vir qualquer coisa e é algo bem divertido, bom para introduzir na mitologia nórdica, para aprender. É um livro que me divertiu bastante quando eu li. É uma não ficção? É uma ficção, na verdade, eu acho. Ficção. É uma ficção. Aventura, o que seria? É bem aventura. Um resumo da história é que ele tá indo atrás da espada do verão para impedir o Ragnarok. E o gira ao redor disso, ele era tipo ele morava na rua e ficava vivendo assim. Aí tipo vai desenrolando ao longo. Que eu tô comentando. Quantos livros são? Você falou que é uma saga, né? São três. São 3 livros. Você leu os 3? Li, muito bom, recomendo. Os 3 é bom ou vai decaindo assim, né? Não, eu gostei bastante dos 3. Eu diria que vai até de 1, 2 e 3, assim. Pelo menos a minha percepção foi. E pra quem tá começando a ler, consegue ler esse livro? É difícil? Ah, consegue. Acho que teria um pouco de dificuldade no início, porque ele é um livro, digamos, chato, claro. Não tem figuras, não tem nada, é só mais ou menos desse tamanho. E são 3 sagas, mas recomendo, é uma leitura bem tranquila. Não é tipo uma Divina Comédia que você fica perdido na hora que lê. Legal, obrigado. Vocês são irmãs? Não. Amiga. Qual o seu nome? Milena. E você? Cristina. Vocês vão recomendar o mesmo livro? Ó, recomende um livro e justifique. A Biblioteca da Meia-Noite. Por que é tão bom? Ela traz esse livro traz várias perspectivas assim de como a nossa vida pode mudar, de como tem várias escolhas que a gente pode tomar, só que nem tudo vai ser perfeito, mas mesmo assim a vida é incrível de viver. A Biblioteca da Meia-Noite é aquele do Capa Verde? Eu li. É muito legal. E a parte da biblioteca é interessante porque a gente pode pensar nela como o nosso subconsciente. Todos os livros são as diversas realidades que a gente cria na nossa mente. Tipo, se aquele dia eu tivesse feito uma coisa em vez de outra. E é muito legal. Acho que é legal para pessoas ansiosas, né? A gente aceita mais a nossa realidade. É que a gente sempre acha que o vizinho tem uma vida melhor que a nossa, né? Sim, é muito bom. Aí você fica se perguntando, se eu tivesse ficado com aquela pessoa que eu separei lá atrás. É isso, né? É sobre isso também. É muito legal. Não, o livro é muito bom. E ela vive várias vidas, né? Ela tem a oportunidade de viver várias vidas, é isso? Isso. Onde a gente vai aparecer? Onde a gente vai aparecer? Tem muita coisa que desagrada ela em cada realidade, mas no final ela aceita dela, né? Por isso que é legal. Eu adorei quando ela foi lá pro gelo. No nada lá. Bem aleatório. Foi muito aleatório, eu adorei, me imaginei. Falei, nossa, meu, a pessoa, você tá lá daqui a pouco tá lá no gelo. Eu gostei daquele que ela era bem famosa, que ela jogou de sucesso e tal, ia pra outro país. Foi bem legal. Só que aí eu não sei alguém morreu, alguma coisa assim, aí ela não gostou também. Ela foi dona de um bar também, não foi? Foi. Eu gostei mais do final, quando ela finalmente... Afinal, você estraga o livro. Não, antes do final, quando ela encontra uma vida, mas que ela percebe que não tem tanta graça você chegar e já tá tudo pronto. E ela vai recuperando a vontade de viver também. É legal ver essa linha de desenvolvimento. Ela era frustrada com aquela vida sem graça, mas depois de experimentar várias vidas que ela poderia ter tido, ela percebe que a dela, né, não é tão ruim assim. É legal, foi legal. O livro é fantástico. Gostei da recomendação. Obrigado, viu? Vocês são um canal no YouTube? Somos. Um canal espiritualista. Legal. Obrigada. Obrigado, viu? Ana Luísa, me recomenda um livro e justifique. O livro que eu vou recomendar hoje é a Biblioteca da Meia-Noite. Eu li no momento da minha vida que eu estava pensando em todas as oportunidades que eu podia ter dito uma coisa, que eu não disse, que eu poderia ter feito outra coisa, que eu não fiz. E o livro traz exatamente isso. Ele mostra para a personagem todas as vidas paralelas que ela poderia ter tido se ela tivesse tomado certas decisões. E no final do livro a gente, pelo menos eu cheguei a essa conclusão, de que a melhor vida que a gente poderia ter é a vida que nós estamos tendo, que é uma coisa... Ela é frustrada porque ela fica pensando no e se tivesse ficado com aquele, né? Então, a personagem ela chega no começo do livro em uma fase assim que ela literalmente tá entre a vida e a morte. E aí, sabe aquele ditado, tipo, minha vida passou diante dos meus olhos. E a vida passa, e todas as outras que ela poderia ter tido. Sem querer estragar o livro, mas a biblioteca já é ali no meio do caminho. A biblioteca já é ali no meio do caminho. Foi mal, galera. Eu gostei, viu? Eu gostei também. Li no ensino médio, foi um divisor de águas, de tipo, não, eu vou seguir o meu caminho
como a Sandy disse, eu vou seguir o meu caminho e te esquecer. Obrigado. Enzo, me recomenda um livro e justifique. Olha, eu sou um pouco suspeito, mas é porque eu sou professor em formação. Mas um livro que me chama muita atenção e eu gosto muito de recomendar, não só para quem está no ramo, mas para quem gosta de entender do assunto, é um livro que se chama Conversas com Quem Gosta de Ensinar, de Rubem Alves. O que me interessa nesse livro é que ele trata muito a diferença, que pouca gente presta atenção a respeito da diferença entre um professor e um educador. Que ele compara o professor e o educador a um eucalipto e a um jequitibá. Que os eucaliptos existem aos montes, professores também. Mas educadores são como os jequitibás, são raízes firmes, árvores fortes e que não dá em todo terreno e não tem em todo lugar. E acho que esse livro traz uma reflexão pra gente acerca do que é a educação no Brasil e como ela pode ser um agente transformador na sociedade. A gente precisa de mais educadores, né? Com certeza, né? Não é à toa que eu tô aqui. Esse é um livro para educadores ou é para todos? É um livro muito incentivado em faculdades de filosofia, letras, licenciaturas no geral. Mas eu aconselho todo mundo a ler, porque não é uma linguagem pesada, é uma linguagem literária comum. É um livro mais filosófico, social, não é bem uma história, mas é um livro que todo mundo deveria ler. Eu acho que, com certeza, agrega muito na episteme de todo mundo. Você roubou a caneta, a tampa da caneta de lá Tudo bom? Tudo certo. Qual o seu nome? Marina, Marina, me recomenda o livro e justifique. Capitães da Areia. Na minha vida é um livro divisor de águas. Eu acho que você entende muito sobre a sociedade e vê um mundo muito diferente do seu. Então eu acho que é muito bom para pessoas da minha idade, 15, adolescentes até jovens adultos. Esse o meu filho leu. Muita pena. Na Bahia, né? Na Bahia os Capitães da Areia são jovens que eles vivem do roubo. Aí conta a história de como é difícil a vida deles lá, a experiência pessoal de cada um. Para quem está começando a ler, é um livro fácil, é um livro difícil? Mais ou menos. Como é um livro mais antigo, é uma escrita um pouquinho complexa. Mas ele é um livro muito gostoso de ler. Você nem percebe o tempo que você ficou lendo. E ele é muito descritivo. Se você gosta muito de descrição de ambiente, de tudo, é muito bom. Obrigado, viu? Bela, me recomenda um livro e justifique. Eu recomendo A Empregada, que é um suspense maravilhoso. Ele te prende do começo ao fim. Ele não é muito longo. Você começa o livro esperando uma coisa e no final é outro. E para as fãs de Verity, que é um outro livro de suspense, esse livro é bem similar. É sobre crime, sobre mistério, investigação, o que seria? É meio que um crime. A protagonista, ela é uma antiga presidiária que ajuda mulheres donas de casas que vivem em relacionamentos tóxicos. Só que ela ajuda de uma forma um pouco mais bruta. Ajuda... se precisar de mim, me chama. Exato. É livro para todo mundo? É um livro... O que você acha? É um livro 16+. Um livro 16+, eu acho que tem que ter um pouquinho mais de maturidade, porque tem algumas cenas um pouco mais adultas. Para quem está começando a ler, leitor novo, é fácil, é difícil? Muito, muito gostoso de entreter as pessoas. Eu recomendo esse para leitores iniciantes e qualquer livro de suspense da Lucy Foley. E eu recomendo o suspense para quem começa a ler, porque é um livro que te prende. E quando te prende, você quer ler outro e outro na mesma pegada. Quando você vai pro outro, o outro não é tão bom, dá aquela... Acontece, né? Acontece. Não é ressaca que fala, mas é uma decepçãozinha. Não, exatamente, uma frustração de você falar, eu estava esperando alguma coisa assim, mas aí você já pegou o hábito de leitura e você troca. A gente pega aquele livro que fala assim, nossa, duvido eu ler um livro melhor que esse. Exato. Obrigado. Obrigada eu. Cecília, me recomende um livro e justifique. Pode ser uma saga? Trono de Vidro, da Sarah J. Maas. Torno de Vidro? Trono de Vidro, da Sarah J. Maas. Por quê? Porque ele é uma mistura de fantasia, romance, até tem um pouquinho de terror. É sobre uma assassina chamada Selaena e ela começa sendo uma escrava em Dovir, que é uma mina de sal. E aí ela é apresentado um desafio para ela virar campeã do rei e fazer uns anos sendo assassina do rei.
e poder acabar com todos os crimes que ela fez e poder viver. Mas não tem só isso, porque realmente quando você vai lendo, não tem nada a ver o primeiro com o resto. É muito bom. Tem dragões, tem romance, tem elfos, tem féricos, é muito bom. É um livro de reviravoltas, pelo jeito. Com certeza, é muito bom. É como se você gosta de Game of Thrones, então você vai adorar. É realmente muito bom. Para quem está começando a ler, é um livro difícil, é um livro que desanima pelo tamanho. Eu não acho um livro exatamente difícil, mas ele é bem longo, mas vale muito a pena. Ele tem 8 livros e o último livro tem em torno de 1000 e poucas páginas. Mas é muito bom, eu juro que é muito bom. Eu tava pensando em Duna, mas Duna perdeu. Mas vale muito a pena começar a ler. Se eu fosse recomendar um para começar, é que eu gosto muito da autora em si. Eu começaria por Acotar, que todos são 3 livros, 3 sagas diferentes, que vai dar uma de Marvel, sabe? E dar uma juntada no final. É muito legal, vale muito a pena. Tem que valer 1000 páginas no último livro, tem que valer muito a pena. Vale muito a pena, eu tô falando. Obrigado, viu? Obrigada eu. Olá, tudo bom? Sobre recomendar um livro, né? E tem que justificar. Olha, eu recomendaria matar... Pera. Tá gravando? Tudo bem? Oi, tudo bem? Qual o seu nome? Bianca. Bianca, me recomenda um livro e justifique. Eu recomendaria A Matéria Escura, do autor Blake Crouch. Ele é um livro que te faz você pensar sobre quais decisões você tomaria se você tivesse uma nova chance, uma nova vida. E ele trabalha muito a questão da física quântica, mas não física quântica a parte de esoterismo ou essa parte, mas sim questão da física em si. E mostra muito dessas questões e te coloca ali frente a frente com os seus medos também. É extremamente legal e intrigante. Inclusive saiu uma série na Apple TV exatamente sobre esse livro e é muito incrível. Bom, não ficção, pelo jeito. Mistura ficção também, ao mesmo tempo. Mas ele se assemelha muito a um livro não ficção, mas é dentro da ficção. Não é um livro de autoajuda. Não. É um livro de ficção científica, exatamente. Mostra essa questão da física quântica não num olhar de autoajuda, mas sim como que funcionaria mesmo essa questão do alinhamento com o espaço-tempo. E sim, se você viajasse no tempo e você conseguisse fazer novas escolhas. Mas isso dentro de uma ficção, é uma história. Exato. Interessante. Muito legal. É muito grande esse livro? Ele tem em torno de umas quase 300 páginas, por aí. Para um leitor novo, consegue ou é leitura difícil? Eu acho que é uma leitura leve e fluida pelo jeito que Blake Crouch escreve. É claro que assim, ele envolve alguns termos científicos através da física quântica, mas é uma coisa que é explicada e envolvente ali na história e você consegue ter muito apego aos personagens em si e pelo que eles estão passando ali. É muito maravilhoso. Tanto que eu comprei um segundo livro dele agora, que é o Recursão, que passa por essa mesma trama, mas não é só sobre viagem do tempo, né? É em questão de falha de memória também, e eu quero muito ler. É uma saga? Não. Não, são livros diferentes. Legal, obrigado, viu? Tudo bom? Tudo bem. Tudo bem com o senhor? Emerson Donizete Colonelli. Emerson, me recomenda um livro e justifique. Recomendo o meu livro, A Nave no Pé de Goiaba. Comecei a escrever assim que meus filhos nasceram, e para deixar uma recordação de um Emerson que eles não conheciam. Então meu livro é um livro infanto-juvenil, lúdico, escrito na segunda pessoa, que é o menino Doni, e eu escrevi a história para eles quando eram pequenos, das coisas que eu fiz na infância, na minha juventude, como eu enxergava a minha família, como eu enxergava a igreja, como eu enxergava a escola, como eu enxergava o futebol, como eu enxergava meus professores. Então eu fui narrando para eles e resolvi fazer um rascunho. Esse rascunho virou um livro. E aí a gente colocou muito profissional em cima disso, colocamos ilustração profissional, editora profissional. Ela não está aqui porque a editora também é pequena, estou aqui solo, né? Ela é editora do Rio de Janeiro. E fizemos um livro, uma viagem até chegar à Nave no Pé de Goiaba, que é o último capítulo. Meu livro tem quase 50 mil caracteres, mas são divididos em 14 capítulos
e até chegar na nave você tem uma história bem legal para chegar até lá, uma sequência lógica bem legal. É uma história única ou são várias histórias? São várias histórias de como eu enxergava tudo na minha infância. São várias histórias que eu contava para meus filhos. Resolvi colocar isso no rascunho. Os pais, então é um livro para os pais contar para os filhos. Exatamente. São histórias de uma criança que viveu até os 13 anos num sítio e os pais vieram para a cidade, que meus pais vieram para São Paulo, eu sou paranaense, sou do Paraná. É um livro que eu recomendo para você ler para os seus filhos. É interessante, legal, ler devagar para eles entenderem, porque você tem que ler e explicar. E também tem a questão lógica da sequência do livro. Então ele começa um romance com a minha esposa e ele entra lá ele volta para a infância como uma viagem até chegar no último dia que eu fiquei no Paraná, que meu pai veio embora. Bem divertido, ilustrações coloridas, sequência lógica bem dinâmica, tem algumas brincadeiras ali que tem que explicar para a criança e no final do livro tem como se fosse uma atividade para você começar o seu livro. Porque meu livro começou com um sonho, começou com uma coisa que eu falava, será que um dia eu consigo colocar isso num livro? Será que um dia eu consigo escrever? Será que um dia, sabe aquele monte de dúvida de adolescente? Até que chegou o dia que eu falei, não, eu preciso escrever essa história e colocar no livro. Tá aí. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado, viu? Eu que agradeço. E esse é seu? Oh, obrigado. Poxa vida. Obrigado. Tá bom? Meu amigo da BA. Olá. Eu posso recomendar este livro? De quem é esse livro? É meu. Você que escreveu? Sim. Claro que pode. Só se for bom. Ah, eu recomendo.